Olá, boa noite. José Prado Entrevista. Esta é uma nova proposta de mostrarmos o que acontece em nossa cidade e conhecermos melhor aquelas pessoas que ajudam no nosso dia a dia, não é? E hoje o nosso convidado especial é o senhor Arlindo Matias do Rego, jornalista. Arlindo é multiuso pela informação que se tem, né? Faz muita coisa por aí. E chegou a informação de que o Arlindo, que até teve aqui outro dia, é pré-candidato, é um dos pré-candidatos a vereador aqui em Teófilo Otoni. E aí nós chamamos o Arlindo Matias para batermos um papo ao vivo. Nos bastidores sempre a gente procurou conversar politicamente, falar sobre o futuro de Teófilo Otoni. Até sempre o convidava para ser o meu analista político. E agora, politicamente, ele que tem que ser analisado ao anunciar que é um pré-candidato a vereador. Que bom tê-lo novamente aqui. Muito boa noite, Matias. Obrigado, Zé Prado. É sempre um prazer estar de volta com você aqui. Na verdade, desde a última vez que nós estivemos, eu falei para você, nós estávamos numa fase de muito aprendizado lá na Rádio Mucuri e continuamos nesse aprendizado. E voltar aqui com você, né, nesse modelo, nessa forma de ir até as pessoas diretamente, né? No caso, eu estou na sua casa, eu estou no seu estúdio, eu estou no seu estilo de transmissão, e isso é um prazer, né? Eu te agradeço muito mais uma vez essa oportunidade. É só fazendo um pequeno esclarecimentozinho, né? No início do programa, como tem feito em todas as lives aqui, no programa José Prado Entrevista, é que eu não estou usando máscara. Todo mundo sabe que às vezes quando sai para fora a gente sempre usa. O Arlindo Matias, por exemplo, tirou a máscara no momento em que começou o programa e usou o álcool gel assim que chegou. Então ele adentrou aqui o nosso local da entrevista, o nosso estúdio, usando máscara. Mas como a máscara às vezes o estúdio ela atrapalha de todo jeito, né, nessa questão da comunicação. Mas então a gente não usa máscara, mas tudo devidamente higienizado, microfones com o álcool, tudo bacana para não deixar nenhuma dúvida, né? Porque alguém pode falar assim, poxa, em vez de estar dando exemplo, está dando mau exemplo sem máscara, é que normalmente dentro do estúdio a gente procura não usar máscara porque atrapalha um pouco até a comunicação. É isso, Prado. É bom deixar claro para vocês, porque nós que trabalhamos com comunicação, nós lidamos com todo tipo de gente, todo tipo de situação, a gente nunca sabe por onde as pessoas passaram. E nós estamos num ambiente, né, se fala hoje a terminologia sanitizado, estamos protegidos, estamos, né, com saúde, não temos o vírus, né, e isso nos proporciona poder fazer essa transmissão sem o uso da máscara. Tá certo. Como é que foi, como é que surgiu a proposta, a informação que o senhor está no Partido Republicanos, né? E se eu não me engano, até um tempo atrás, o senhor em conversa dos bastidores, o senhor sempre falava da preocupação com questão de partido. Então, decidiu mais por agora mesmo se filiar no Republicanos, é isso? Olha, nessa reta final, onde teve a obrigatoriedade de nós nos definirmos para que segmento partidário nos aliar, eu optei em acompanhar o Republicanos, que tem o pré-candidato Edson Soares na frente aí como pré-candidato a prefeito. Mas antes disso, o Prado, eu gostaria mais de falar sobre o que eu entendo sobre esse resgate da autoestima pela ação legislativa. Eu acho que este é o primeiro passo, né? Diante de tanta indecência, imoralidade, acusações, corrupção, decretos que não têm fundamento, leis obscuras ou leis que são aprovadas dentro de uma Câmara Legislativa que nunca tem a sua aplicabilidade de fato. Esses são talvez alguns elementos que a gente tem que passar a encarar de uma forma diferente e com mais responsabilidade. E nisto, né, eu sinto o peso dessa responsabilidade, porque eu acho, Prado, a cidade não merece passar pelo que ela está passando. Tá bem? Então esse aqui é o grande desafio. Tá, esse era um dos temas que a gente sempre nas nossas conversas de análise política o senhor pregava, né? Exato. E continuo firme nesse propósito, né? Existe essa massificação hoje, digamos, mais associada ao que chama o pessoal da direita, de lutar contra a corrupção. Mas assim, é só a direita que luta contra a corrupção? Eu me considero uma pessoa mais moderada, mais de centro, mas nós estamos batendo de frente contra aquilo que possa ser caracterizado qualquer ato de irresponsabilidade que seja associado aí ao que a gente chama de corrupção, né? E sabe, Prado,
As discussões passam por questões muito sólidas. Por exemplo, eu não vejo, dentro das ações legislativas que acontecem atualmente, a representação da sociedade civil. Né? Órgãos como a própria OAB, órgãos de controladoria, que poderiam sim também estar respaldando o próprio projeto a ser aprovado e a viabilidade e a aplicabilidade dele dentro da Câmara Municipal. Então, o que nós nos propomos é fazer esse elo, né? Com a sociedade civil e, diante do diagnóstico que ela nos apresenta para se aperfeiçoar, a gente discutir a possibilidade de elaboração de projetos. Apenas não quero ser mais um elaborando projetos que não tenha sua aplicabilidade. Tá certo, vamos fazer o seguinte, fazer algumas colocações dentro da própria prerrogativa que o senhor sempre se colocou como um analista político, e, aliás, e muito bem, por sinal, tanto é que sempre o convidava para estar comigo, seja na rádio, na televisão nas redes sociais também, para a gente falar sobre isso, chama bastante atenção, porque em determinado momento, em várias oportunidades, o senhor demonstrou muita preocupação com a possibilidade de os chamados grupos que sempre governaram em Teoflotone, sabidamente, toda a vida eu falo isso, Teoflotone sempre foi governado por dois grupos, o grupo do Getúlio e o grupo do PT, e que tinha que haver, principalmente quando surgiu a possibilidade do delegado Dias Botelho. Aí, de repente, depois que o Marinho assumiu, o coronel Marinho, o senhor não voltou aqui mais para a gente conversar. Por outro lado, aí o senhor agora aparece do lado do Edson Soares. Outro dia esteve aqui o pré-candidato a prefeito Eduardo Tomichi, e ele virou e falou, aí eu perguntei, o senhor não fazia uma composição com o Edson Soares? Ele falou, não, eu falei com o Edson Soares que ele já foi prefeito 2 vezes, não deu conta, eu preciso ser prefeito da Flotão só uma vez para me resolver muita coisa. O Edson Soares nunca nem conversa com ele, não. E o senhor que ajudava muito nessa ideia de romper com esses grupos e traçar um rumo novo para a Teoflotone, aí de repente quando olha para o lado o senhor está lá com o Edson Soares. Como é que o senhor explicaria aquela ideologia de mandar Edson Soares procurar um outro serviço para ele, essa turma toda aí, e caminhar com um nome diferente? E agora, Matias? Pois é, e agora, Matias? O Matias está diante de talvez do que seria a dificuldade de esclarecer para a população por que nós estamos associados a um candidato de tradição, a um candidato que tem uma longa experiência administrativa. 2 vezes, deputado federal. A experiência legislativa. 12 anos de política aí, né? Bom, eu tenho a racionalidade de que o velho não quer dizer que ele não seja aplicável na realidade de hoje. Pode reciclar as ideias, A experiência conta. E o compromisso que existe é que, com ele, existe muita gente nova. E essa gente nova está junto para que apresente, né, uma nova roupagem administrativa, não só no legislativo, mas principalmente dentro, acredito, porque é isso que ele se propõe, e eu estou acreditando nisso, né, o que o Edson se propõe, uma modernidade na própria composição do quadro da administração pública. O Edson com 2 mandatos de prefeito, 1 mandato de deputado, como é que seria? 2 mandatos de prefeito, 1 deputado. Ele sempre correspondeu às suas expectativas. Ele nunca te decepcionou, não? Não, o Edson, momento algum? O Edson, enquanto político, ele atendeu às exigências de momento. Articulou. Hoje... não, eu estou falando no passado. Ele se articulou com o grupo que deram sustentação para que ele chegasse àquela posição de prefeito. E ele foi fiel ao grupo dele. Isso é o mínimo que nós esperamos na relação com o Edson Soares hoje. O que é ser fiel ao grupo? Porque uma das coisas que as pessoas proposta administrativa de desmistificar esse negócio de grupo. Quer dizer, o Arlindo Matias é eleito por um grupinho. Aí vai sustentar durante 4, não sei quantos anos, esse grupinho. Não. Propostas administrativas. A cidade precisa de transformação. O Arlindo Matias não tem condições e jamais, nessa circunstância, teria condições de pleitear uma candidatura a prefeito. Eu poderia, mas não chegaria. O partido não me é propício, eu não tenho um agrupamento de apoio que me proporcione isso. Não é diferente da situação do Tenente Coronel Marinho, que você tanto esboça aqui, e um homem extremamente qualificado. E
O que oportunizou o Marinho? É justamente um agrupamento de pessoas que acreditam que ele venha fazer uma boa administração. E é disso que nós estamos... Mas tem gente que fala que o problema dele pode ser que o grupo dele é muito pequenininho. Não, não duvido. Eu acho que quem vai decidir isso é a sociedade. Politicamente falando. Quem decide isso é a sociedade. Politicamente o Edson falando, Soares já tem um grupão, né? Tem um partido, todos eles estão hoje com um partido em mãos que proporciona assegurar uma candidatura. É isso que está em jogo. Se nós não tivermos o partido para assegurar a candidatura, esta mafadada legislação eleitoral é mafadada porque ela precisa de modernização, né? E é justamente essa mafadada legislação eleitoral que nos obriga a, se quisermos pleitear, a objetivar uma candidatura, passar por essa tramitação e nos aliarmos, quer seja pessoas com vasta experiência consideradas tradicionais, ou quer seja pessoas que vêm com um rompante novo aí, como está sendo representado pelo Tenente Coronel Marinho. Essas duas figuras hoje, para mim, têm tido expressividade. E parece que existe, né, se caracteriza essa polarização hoje entre o Edson Soares, o Marinho e o atual gestor. Né? Isso está polarizado. E é essa discussão de bastidor. Não adianta querer enganar, Prado, porque essas pessoas elas se associam a grupos, sim, como eu também estou me aliando a um grupo, mas esse grupo, sobre a responsabilidade e o compromisso de quem está à frente desse grupo, passar por um processo de modernização na sua própria prática individual, a isso ele se propôs. Né? Porque se ele não fizer isso, nós estaremos... O problema todo é acreditar nos velhos políticos, né? Olha, Prado, não se trata simplesmente no velho político. Eu estou diante de um cidadão que tem uma história, tem uma trajetória, teve compromissos, passou por administração que teve lá seus momentos de dificuldades, mas o Edson nunca foi condenado por corrupção. O Edson nunca teve envolvido, né? Foi absolvido, né, no caso, exatamente, né? O que foi especulado porque não foi atingiu. impedido uma época de ser vice-prefeito porque de problema com a justiça. De problema com a justiça, porque tinha nomeado uma pessoa, num cargo, se não me engano, o caso foi exatamente esse, tinha nomeado uma pessoa por acreditar no trabalho dela e parece que a legislação não permitia que ele fizesse aquela nomeação. Tá? Então esse foi o problema. Agora, corrupção associado a favoritismo, a isso, aquilo, outro, como a gente tem identificado nos bastidores, o Edson Soares nunca esteve associado a isso. Agora, eu quero te agradecer, Prado, você me dá essa oportunidade de dizer por que eu estou associado a um candidato tradicional. Porque é esse candidato tradicional e é esse partido que me oportunizou a colocar a candidatura à disposição. Se fosse outro partido, pode ser que o senhor estaria de outro lado também. Seria possível. Seria possível, eu acredito na modernização. Até do PT, Daniel Sucupira? Não, neste não. Neste, em hipótese alguma. Não, porque o senhor falou que poderia ser qualquer... Nem vincule, não me associe a qualquer possibilidade. Conheço o Partido dos Trabalhadores, acho que lá dentro tem gente capacitada, gente responsável, que não está nessas amarrações que estão aí aparecendo a todo momento, quer seja a nível nacional, dentro do Estado, e tudo indica que essa coisa aqui está infernizada dentro de Teófilo Otoni. Eu mesmo sou um crítico feroz a essa atual gestão. Então, assim, em hipótese alguma, pelo Partido dos Trabalhadores, jamais. Jamais. Isso aí é ponto facultativo. Estaria associado, sim, a uma composição. E digo mais, se o Edson Soares tiver uma leve tendência para ser prefeito dessa cidade, se associar ao grupo do PT, eu estarei imediatamente fora da minha candidatura. Imediatamente. Isso aqui é o compromisso que eu assumo com as pessoas que são meus amigos, que acreditam na gente, que acham que a minha experiência de vida pode dar uma contribuição legislativa. E é sobre isso, sabe, Prado, que eu gostaria muito de falar. Sabe, existem questões estruturais nessa cidade que nós precisamos nos modernizar. O legislativo precisa nos modernizar. Eu quero falar para você sobre um decreto que está aí em vigor, né, decreto de 2002, que a gente lutaria por uma revogação imediata. Sabe o que é isso? É reconhecimento salarial e fundamental para o exercício da profissão do pessoal da saúde ou da educação. O piso nacional de salário, reconstruir e pagar para o professorado, com base nisso eu estarei lutando para que o prefeito possa executá-lo. Então isso é compromisso, né? Aí vem uma coisa muito interessante nisso aí, plano de cargos e salário da prefeitura. Ninguém toca nessa caixa, até hoje. Né? Mas isso é atitude do executivo. Mas nós vereadores temos que trazer isso para discussão. E aí é onde eu falo para você, o mandato ele estará à disposição da proximidade
justamente com a sociedade civil organizada. Você quer ver um exemplo claro disso? O que a sociedade civil organizada está fazendo? E olha, não é uma afronta, não. E ela vai encontrar meios legais para fazer o que ela está se propondo hoje. Em vários locais do país, surgiram prefeituras que, no combate ao Covid, tomaram iniciativas de imediato. Que significa, você chegou com sintomas, imediatamente você já sai lá com o seu kit cura. Né? Teófilo Otoni não se ateve a isso. E sabe quem está fazendo isso hoje? É uma organização ligada aos médicos, aos profissionais da saúde, que estão aí se unindo para poder encontrar um meio, inclusive legal, para poder atender essas pessoas e dar o kit cura para elas. A prefeitura tem sido alheia, é isso? É isso que eu quero lhe dizer. Né? Então, é uma atitude de gestão paralela? Não, é a sociedade civil organizada se posicionando por não acreditar numa estrutura política atual. Fato. Por não acreditar que o que nós temos hoje de gestão no problema do Covid não funciona. Então, vários segmentos da sociedade civil hoje estão procurando alternativas. E Teófilo Otoni, ainda bem que esses médicos estão procurando isso aí. E sabe, só para fechar essa questão, eu fiz uma pequena pesquisa e olha, nesse último dia 28 de junho, lá no CDL, promoveu o encontro no auditório com 44 médicos voluntários que estão pretendendo fazer o tratamento precoce do Covid-19. A revelia da prefeitura? Não. Simplesmente a prefeitura não esteve aberta a assumir colaboração ou profissionais qualificados que nós temos dentro de Teófilo Otoni, que poderiam estar prestando serviço, que poderiam estar ajudando. Não teve um diálogo para isso. A própria Câmara Municipal, na minha opinião, ela peca por não se impor diante de uma questão crucial. Essa cidade tem 2 poderes, executivo e legislativo. Mas a Câmara não se mostra também inoperante, lamentavelmente, enquanto a atual administração da Câmara, por exemplo, faz política 24 horas por dia, só pensando na eleição. Pois é, faz política pensando em eleição. Então, pensando em eleição, fazem política... Nem todos, né? Eu estou dizendo a atual gestão administradora da Câmara Municipal. Fazem política pensando em eleição. Fato. Né? Na sociedade, ela vem em segundo plano. Então, quando vereadores vão à tona para bater no prefeito ou para denunciar qualquer questão e simplesmente está associada única e exclusivamente ao mandato dele, eu acho que ele peca. Porque quem deveria estar ali representando é a Casa Legislativa enquanto conjunto. Por isso eu falo para você, me traga a sociedade civil para dentro, porque você vai estar respaldado pela sociedade civil organizada, Prado. Este é o ponto crucial que eu acho que as ações legislativas têm que estar pautadas. Sabe, quando eu falo sociedade civil organizada, eu vou mais além. O Ministério Público ele pode estar presente nessas discussões 24 horas. Esse parece que não existe em Teófilo Otoni, né? Tem que ser provocado. Tanta coisa que a gente vê. Tem que ser provocado. Tem que ser provocado. Quem tem se provocado não seria a Justiça? O Ministério Público é para fiscalizar, não? Olha, o Ministério Público tem que ser provocado para que a Justiça seja acionada. Então nós estamos lascados mesmo. Segura para mim. Antes de você dar sequência aí, eu só vou lembrar aqui da Madeireira Maranhão, viu, gente? Olha, a madeira que você precisa, madeira de lei, está fazendo construção, precisa daquelas escolas, procure lá a Madeireira Maranhão, que nesse tempo de pandemia aí, né, está fazendo um trabalho diferenciado lá. Se é aquela mesa rústica, aquele jogo de mesa, cadeiras rústicas, é lá também com a Madeireira Maranhão, que eu sempre recomendo aqui nesse programa. Já testei e aprovei. Avenida Sidônio Otoni, número 100, bairro Joaquim Pedrosa, telefone 3523-3878. Aproveitar e lembrar do loteamento Colinas do Ipiranga, ali do internato rural, que é loteamento ali, é o mais esperado loteamento da história de Teófilo Otoni. É da construtora Fernandes. E tem lá o financiamento próprio, tá? Vai, procura o pessoal da construtora Fernandes, conversa, faça lá o seu financiamento, sai mais barato do que você imagina. Estive essa semana conversando com o Tonico, sai mais barato do que você imagina. O telefone é 98835-2489, 98835-2489. Olha aí, pandemia, as pessoas procuram ficar em casa, quem pode ficar em casa procura isso mesmo, esse vírus é perigoso, mata, não brinca.
Não é verdade? Não brinca. Então, às vezes, você não tem que ter dificuldade para pedir sua água, para pedir seu gás, até a ração para o seu cachorrinho, para o seu gatinho. É só ligar na Teoflotone, água, gás e ração, falar com o Jair, na Avenida Floriano Peixoto, tem o teleentrega 3522-4680. 3522-4680. Tem o zap aqui, ó, 99154-2393. Teoflotone, água, gás e também ração. Um abração para o Jair. Falar da aviação Vale do Mucuri, como diz o outro, né? Chovendo molhado. Aviação Vale do Mucuri é uma empresa que faz parte, está sofrendo aí com essa administração municipal, mas o tempo passa logo, viu, Romulo? O tempo passa logo. É uma das empresas que mais gera emprego e renda aqui em Teoflotone é a Aviação Vale do Mucuri. A história da Vale do Mucuri se confunde com a história de Teoflotone, levando você pelos 4 cantos da cidade, também na zona rural. Esta eu recomendo nesse programa, lembrando que a Vale do Mucuri está trabalhando, levando as pessoas com todos os cuidados necessários, como é preconizado aí pelas organizações de saúde, né, seguindo as regras religiosamente, para que tenha, acima de tudo, segurança nesse momento aí que nós estamos vivendo de tanta dificuldade. Mas se Deus quiser, até o final do ano vai sair uma vacina. E tomara que o Brasil tenha dinheiro para comprar e vacinar todo mundo, né? Tomara que saia a vacina, que não seja vacinado só o presidente da República, os puxa-saco, ministro e deputado, né? Porque no Brasil, se facilitar, tem isso. Tem isso. Facilita assim. No Brasil, desse monte de gente sem vergonha, facilitar, eles vacinam só os grandão lá. Os grandão. Eu conheço a malandragem dos países. Mas o povo brasileiro fique atento a isso aí, tá? Continuando aí, você trouxe uma cartilha aí, né, para você mostrar, no caso, por que você tem interesse e fala em ser pré-candidato a vereador. Na verdade, Prado, existem situações que elas vêm se acumulando com o tempo. Hoje eu não entendo uma casa legislativa que não esteja atenta de uma forma responsável sobre o que fala ou que preconiza hoje o problema crucial da cidade no aterro sanitário, no lixão que nós temos, que na verdade é um lixão, não tem nomenclatura de aterro sanitário. Pois bem, nós temos hoje... É uma irresponsabilidade que não tem tamanho. Viu? Nós temos hoje uma votação, né, que aconteceu a semana passada, e foi votado simbolicamente 65 votos contra 13. Os 13 você imagina de onde vem. No Senado, tá? Que agora vai para a sanção do presidente. O que é que isso quer dizer? E o que é que isso tem a ver conosco em Teoflotone? Marco regulatório que obriga a abertura de licitação envolvendo empresas públicas e privadas e acabou a preferência das companhias simplesmente estaduais, né? Essa é uma discussão. Aí você vai continuar se alimentando. Mas o que isso tem a ver conosco? Fator importante. Foi a alteração da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E foi atualizado o prazo para o término dos lixões, pasme, até 31 de dezembro de 2020. Nós não teremos condições de atender. Sabe por quê? Porque essa discussão não foi feita dentro da Casa Legislativa. Porque essa discussão não foi levada até o Executivo. Porque essa discussão o Executivo simplesmente ignorou. Nós estamos preparados para lidar com isso? Mas isso é de agora ou não? Não, isso não é de agora. Então né? passou esse monte de prefeito aí, nenhum procurou resolver, né? Não, teve iniciativas, inclusive um dos pré-candidatos, o Bruno Ballarini, é um dos baluartes nessa questão sobre a possibilidade do aterro sanitário, através de uma união dos municípios, aí, de um consórcio de municípios, para que isso viesse a ser realizado. Porém, o município nunca atendeu a legislação sobre isso. Né? E a Casa Legislativa não se preparou para lidar com isso. E esse problema vai vir à tona. O município continuará perdendo recursos que poderiam ser repassados, perderá porque não está atualizado dentro dessa questão. Não tem uma legislação ambiental propícia para que receba os recursos, quer seja do Estado, quer seja do governo federal. E vamos ficar mais uma vez pendente. Aí, pasme. Na história nacional... Mas se mudar o prefeito agora, por exemplo, pode ser que... Veja bem, isso, aí é que está. Essa discussão eu tive com o meu candidato a prefeito. Isso é compromisso. Se ele não tomar iniciativa para a gente procurar uma forma de solucionar isso aqui, e inclusive chamando os pares e os ímpares. Mas é bom fazer esse compromisso público, né? Público, naturalmente. Esse compromisso tem que ser público, né? Prado, o que existe hoje, esse arcabouço dessa legislação vai bater numa situação que também até hoje não foi discutida aqui dentro.
é o chamado Pacto Federativo. Você sabe o que quer dizer? É inverter a ordem da economia nacional. Hoje, aquilo que o município arrecada e manda para o Estado, manda para a nação, vai ser inversa. O município vai passar a ser prioridade. Os municípios passarão a ter dinheiro direto na sua própria arrecadação. Nós temos uma legislação apta a saber lidar com isso. Nós temos que preparar vereadores para entender essa modernidade. Então, se o meu candidato a prefeito não assumir esse compromisso conosco, pode ter certeza, eu serei o primeiro a deixar claro que ele não está agindo corretamente conforme compromissos assumidos. É esta modernidade que ela é inerente, tá? Ela é de um ou de outro, seja de que candidato for, novo, velho, tradicional, não importa. De origem militar, de origem da sociedade civil, seja que candidato for, esses são compromissos que têm que ser assumidos com a sociedade a partir de agora. O legislador que entrar nessa Câmara, ela vai se deparar com municípios que passarão a ser fortalecidos financeiramente. Mas tem vereador e até pré-candidato, não sabe nem o que é isso que tu está falando. Mas terão que passar a saber. Terão que passar a saber. Né? Porque eu acho que esse é o compromisso, no mínimo, que qualquer cidadão hoje que pleiteia uma busca legislativa, ele tem que conhecer. Tá? Esse pacto federativo, né, ele está previsto na Constituição lá desde 88. E isso vem sendo trabalhado. E o projeto... A Constituição eles rasgam toda hora. Não, mas, Prado, existem questões estruturais do país. Você pode rasgar a Constituição, mas as questões estruturais do país, elas estão começando a funcionar. Né? Pode se atribuir ao momento do Bolsonaro ou não, sabe? Mas existem questões estruturais nesse país que estão começando a funcionar. E esse é um deles. Este é um deles. Né? Então, se é pelo Bolsonaro, graças a Deus, Bolsonaro, que você trouxe essa discussão. Você vai dar suporte dentro dessa discussão no Congresso para que isso seja realizado? Por favor, Bolsonaro, então faça. Porque nós, enquanto nação, precisamos dessa regulamentação. E isso está na mão, pasme, quando você fala de político tradicional. A discussão do Pacto Federativo está na mão do senador José Serra. Político tradicional, arcaico, vem de todo o histórico do PSDB de uso e abuso desse país, mas está na mão de uma pessoa como essa. Né? Então, por isso precisa esses ajustes. Agora, o que é que isso tem a ver com Teófilo Otoni? O que é que isso tem a ver com o vereador de Teófilo Otoni? Tem tudo a ver, porque essas discussões elas farão pauta de nossas sessões dentro da Câmara Municipal a partir do próximo pleito. Tem que fazer. Só dar uma passadinha aqui. Vamos lá. Nos acompanhando aqui o Melão Cata Preta, seu Melão do táxi. Um abraço pro Melão. Tá, Carlos Diego Jardim, muito obrigado. O Charles da Ciclotran, né, o Charles? Obrigado aí. Arthur José também está assistindo. Fernando Bastos, quem mais? Fabrício Melo, Israel Lemos Barbosa, isso aí, muito obrigado. Muito obrigado, Leandro Brito. Muito obrigado a Leandro Brito, né? Leandro Brito está fazendo programa agora. Já acabou, né? Já acabou, vem assistir. Muito obrigado, Léo Brito. Francisco Assis Carvalho, o vereador Assis, né? Isso. Esse é uma das reservas morais, não só da Câmara, mas da política. Mas Sim. da política de Teófilo Otoni. Né? Sim. É o vereador Assis. Poucas vezes você viu um político sério, capaz... E o homem que tem o meu respeito. Tem o meu respeito, porque eu acompanho as sessões da Câmara e sei o quanto esse homem é comprometido com a sociedade. Eu sempre, quando conversando aí com alguns pré-candidatos a prefeito, sei o quê, os que eu acredito, sempre falo com eles assim, olha, tem uma figura na política de Teófilo Otoni que o cara ganhar para prefeito, eu acho que é quase que uma obrigação de falar assim, toma uma caçamba, uma pá e um trator, vai resolver os problemas de obras e municípios, de distrito e tudo de Teófilo Otoni. Entrega isso para aquele Assis. Se ele apoiar o seu, não, para prefeito. Faz isso, independente da posição política dele. É uma figura fantástica o Assis, né? Parabéns, Assis, pelo seu trabalho. Espartacus Miranda, está sumido, meu amigo Espartacus Miranda. Um abraço para o Espartacus, muito obrigado pelo carinho da audiência. O Léo Ramos, filho do saudoso João Ramos, que Deus o tenha, também nos assistindo lá. Muito obrigado. Natan, filho do Carequinha, vereador lá. O Carequinha também trabalha muito, né? Aquele Também. Taquinho outro... Careca. Rosa Neiva, muito obrigado a Rosa Neiva. Fabinho de Jesus, não é o Fabinho Ramalho, Fabinho de Jesus. Muito obrigado. Gás Teófilo Otoni, muito obrigado. Tá, muita gente aqui, não vai dar tempo de falar o nome de todo mundo, né? Marcelo Liotta, Felipe, todos vocês, muitíssimo obrigado pelo carinho
da audiência de sempre nos acompanhar. Só dar o toquezinho aqui, ô Matias. Lembrar aqui do Baiano Alimentos. Do Baiano Alimentos, aqueles docinhos gostosos, né? A manteiga da roça, a manteiga de garrafa. É lá em um preço super especial do Baiano Alimentos. Além, lógico, da farinha, que já é conhecida no Brasil inteiro. Quem passa por Teoflotone, o pessoal do Rio, São Paulo, a turma toda aí falou, tem que ir lá no lugar da farinha. E compra 100 quilos logo lá do Baiano Alimentos, na feira coberta do bairro Bela Vista, no bairro Manuel Pimenta e também no bairro São Jacinto, anexo ali a uma farmácia existente no bairro São Jacinto, que eu não posso falar o nome porque desculpa, não dá apoio contra esse programa. Olha, vou lembrar da Conexão VIP. Hoje, internet é essencial na vida de todo mundo. Mas não adianta você ir em qualquer lugar, contratar a empresa de internet e ficar passando raiva a vida inteira. Por exemplo, para fazer essa live, tem que ter uma boa conexão de internet. A minha internet que eu uso e que eu recomendo para você, depois de muito sofrimento, eu também sofri demais com internet. Também sofri demais, então é bom esclarecer. Depois que eu passei para essa aqui, ó, nunca mais eu tive problema com a Conexão VIP. Conexão VIP, se quer 20 megas você tem, 100 megas, 50, 200 megas por um preço super especial. Esse momento que a Conexão VIP entende que as pessoas estão em casa, precisam conversar com o vovô, com a vovó, com o filho que às vezes está longe, não pode ficar perto por causa desse medo da doença. Então, ela está com um preço super especial para você aí, ó. Vou dar o telefone aqui da Conexão VIP, fica na Avenida Francisco Sá, pode ir pessoalmente, pode ligar no 3523-3862, 3523-3862. Olha, gente, André Autopeças, deu um problema no seu carro, André está atendendo normalmente lá, mas dentro do que preconiza a segurança na questão da saúde, né? Todo mundo lá de máscara, álcool em gel, tudo bacana. Então não tem problema não. Deu qualquer que seja o problema do seu carro aí, é lá com o André. E aproveitando também, lógico que o André ia fazer alguma gracinha, então está com alinhamento e balanceamento por um preço, ó, super especial. André Autopeças, na BR-418, entrada do bairro Novo Horizonte, o telefone é o 3522-1174. Daqui a pouco tem mais. Continuando aqui com meu amigo Arlindo Matias, eu gostei interessante, né? Quer dizer, sempre se mostra um cara organizado. Você falou, vou lá conversar com o Zé Prado, mas para justificar por que eu quero ser, que eu sou um pré-candidato, não é candidato, de repente nem pode ser, fala pré-candidato. Ele elaborou o projetinho dele aí para falar assim, é isso que eu quero fazer. Na verdade, Prado, existe situações que a gente não pode mais ir para determinados ambientes desorganizado, né? E desorganizado, eu falo, sem domínio daquilo que você está querendo fazer ou se propor. Quando a gente abre essas discussões, Prado, é porque eu realmente entendo dessa forma. E sempre trabalhei a minha vida no sentido de mostrar o lado da verdade. A única coisa que eu te prometo, José Prado, é não mentir para você. Tá? Essa é a única promessa que eu tenho, e assim isso é extensivo a qualquer cidadão. O ditado mais perfeito, eu tive fazendo análise às vezes em alguns ditados, principalmente dos vendas mais antigos. Um dos ditados mais perfeitos que tem, mentira tem perna curta. Tem perna curta, aparece, não adianta. É perfeito isso não aí. Adianta, não adianta. Mentira tem perna curta. Você não vê, às vezes, tem político aí que mente a vida inteira e depois de 10 anos o cara termina um mandato. E o negócio de Lula aí, Brasil, não sei quantos anos foi preso. Nada fica obscuro. Às vezes demora, principalmente na política. Demora, vamos supor, se tem coisa errada aí. Fala esse negócio desse Cid Bolsonaro, está atolado até o pescoço. Mas só vai ser preso se acontecer alguma coisa daqui a não sei quantos anos. É porque a mentira, ela tem pernas curtas, às vezes tem longa também. Olha, Prado, né, eu queria fechar esse assunto da questão da reforma, né, que a gente passa do Pacto Federativo, né, que isso tem muito a ver com a nossa Casa Legislativa em Teoflotone, justamente pela inversão do que vai ser a economia desse país. Os municípios serão privilegiados. Pois é, mas isso para quando, hein? Porque a economia está a tendência é cair no buraco mesmo. Não, mas nós estamos falando da arrecadação nacional. Né? Daquilo que é arrecadado no país hoje, da forma como se arrecada. Daqui a pouco não vai poder pagar nem esses 600 contos aí, porque diz que o país está quebrando cada vez mais. O dinheiro apareceu, né? Mas assim, eu acho que a coisa não é bem por aí. Existe sim instituições sólidas. O senhor está falando, me dá uma explicação aqui. O senhor que é técnico disso e entende dessa questão de finanças públicas, por que não falta dinheiro para pagar juiz, promotor, deputado, senador, ministro, presidente da República, mas falta dinheiro para pagar
funcionar. Ô, Prado, essas questões hierárquicas, elas estão pré-estabelecidas aí e amparadas por lei, né? Por incrível que pareça. Não tinha jeito de fazer uma lei, não, para o caixa ser um só, não, hein? Bom, isso aí já é uma briga, de um deputado para se discutir isso, e se mudar isso. Cortar privilégios, redução de salários. Essa já é uma discussão de caráter nacional dentro da Câmara dos Deputados. Depois que cai lá, ninguém toca nesse assunto, não. Eu acho que tem grandes iniciativas no país que estão sendo tomadas, esses políticos muito sérios que estão tomando iniciativas nesse sentido. O processo é lento, mas a transformação existe. Fala que o político sério, ninguém nem conhece, nem sabe quem é. Pois é, o custo maior está exatamente onde você afirmou aí. Juízes, super salários de juízes, de ministros, de toda a estrutura hierárquica e administrativa do país. Todas elas são muito bem pagas, né? E as pessoas ainda se envolvem em atos de corrupção. Aí volto a dizer, o Pacto Federativo ele vai fazer essa inversão de valores em muitos desses segmentos, né? Mas até chegarmos lá, o que eu quero dizer é que nós estamos diante de uma mudança gigantesca na finança do município, na estrutura que o município passa a ter a partir de então. E se o vereador não estiver preparado para saber lidar com isso, se ele não estiver qualificado para essa modernidade, Prado, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso é fato. Então, se não estivermos preparados, meu amigo, vamos passar aí mais 4 anos de ociosidade ou com um prefeito que não vai ter nem como saber lidar com o volume de dinheiro que ele vai passar a obter nessa transformação do Pacto Federativo. Agora, Prado, eu quero trazer essa discussão um pouco para nós, né? E quando eu digo para você é o seguinte, olha, eu identifico particularmente dentro do Teoflotone um grande fenômeno. Tá? E o fenômeno chama-se o fenômeno do bicho preguiça. Tá? Você passa ali na Praça Tiradentes e eu me deparo com pessoas de 3 décadas ou quase 4 décadas em que eu estou inserido nessa cidade. Eu me deparo com pessoas que no passado economicamente foram ativos, produtivos, movimentaram milhões nessa cidade. Pasme, eu estou falando realmente de milhões em dólares, inclusive, onde existia toda uma informalidade de comércio com base no setor de gemas, né, aqui das pedras. E hoje a maioria dessas pessoas elas estão aonde, Prado? Estão sentadas na Praça Tiradentes, neste gesto. Ou fumando, ou lendo um jornal, na mesma movimentação que um bicho preguiça tem descendo da árvore para fazer o xixizinho biológico dela lá. O que isso quer dizer? A tendência é isso aumentar. Se a sociedade, ou se a prefeitura, se o município, através da Casa Legislativa, não discutir um amparo a essa sociedade, ou até mesmo políticas de modernização dessa economia que continua informal na praça, nós vamos perder muito. Eu acho que esse é um dos segmentos que eu particularmente quero atuar, porque esse segmento deu muito para mim na minha vida. Deu muito. Não só como cidadão, bem como material. E eu tenho amigos dessa época que hoje não conseguem ter o dinheiro para pegar o ônibus meio-dia para ir almoçar em casa. Porque se pegar o ônibus vai faltar o dinheiro. E aí sim, esse é um compromisso que a gente tem com cambalachiros, com garimpeiros, com lapidários, com corretores que estão ali no meio da praça, com todo esse sistema econômico. Eu quero ter um projeto social para essa turma, para esse pessoal que me forjou cidadão. Foi através de Teoflotone que eu viajei o mundo. Então, assim, este é um aspecto muito delicado. E discutir de que forma podemos legislativamente dar amparo a esse segmento, sabe, com políticas legislativas que venham a refortalecer esse segmento, e esse é um compromisso que eu faço com o setor. Tá, mas o senhor fala em cima do comércio do setor de gemas ou de outra forma? Esse é um segmento específico. Esse é um setor que praticamente não existe, né? Não, esse é um segmento específico que eu tenho um compromisso com ele. Esse é um segmento específico que está ali no meio da praça. As pessoas me conhecem de longa data. As pessoas me conhecem quando eu passo hoje muito dessas pessoas... Mas em termos de questões de assistência social na Exatamente. Na sua visão? A minha ideia é ter um projeto de assistência social para aqueles que não conseguem mais se modernizar, aqueles que não conseguem mais produzir, aqueles que não têm o dinheiro no meio-dia para ir para casa, ele ter um ponto onde ele possa pelo menos
ter uma mas na refeição sua por dia. visão, essas pessoas não podem ser recuperadas para voltar a produzir, não? Na minha visão, essas pessoas podem ser recuperadas, inclusive para não só estarem inseridas novamente dentro desse mercado, mas serem ícones da história de Teófilo Otoni, principalmente em trabalhos educacionais. Essas pessoas têm história, essas pessoas têm um legado, essas pessoas têm uma simbologia na história de Teófilo Otoni, sabe, que tem que ser aproveitada, até mesmo dentro da educação. Eu identifico dessa forma, que essas pessoas sejam levadas até a sala de aula para contar a história delas, e que elas possam até serem remuneradas por trazerem a educação histórica para o sistema de ensino do município e até mesmo do Estado. E por que não? E por que não termos uma fundação de apoio justamente a essas pessoas que possam, a partir de agora, continuar gerando, possam se modernizar, aqueles que têm condições, muitos pela idade não conseguem mesmo, né? Isso é um limite, é o limite da idade, mas essas pessoas precisam de amparo. E esse é um compromisso que eu selo com você, cambalacheiro, com você, corretor de pedra, com você, lapidário, com você que me conhece de longas datas, que sabe o quanto nós já movimentamos de economia nessa cidade. Isso aí é uma questão pessoal, Prado. Isso é uma questão pessoal. Essa cidade me forjou o cidadão que eu sou hoje. E essa dívida, ela não tem valor. Ela é gigantesca. Ela não tem limite de valor. Tá? É isso aí que eu queria deixar claro para você. Na questão, por exemplo, o senhor falou no início do programa, mais no início, sobre as políticas do Covid-19, da doença aí, Covid-19. Se o senhor tivesse a oportunidade como detentor de um cargo público em Teófilo Otoni hoje, o senhor faria o quê? Primeiro, chamar aqueles especialistas da cidade que conhecem de epidemia, que estão no dia a dia, que têm estudos nesse sentido e que estão pesquisando. E eu vou lhe dar 2 exemplos simples. Doutor Aloysio Neiva e doutor Iselino Caldas. 2 figuras históricas na medicina de Teófilo Otoni. Uma, inclusive, com estrutura laboratorial. Por que essas pessoas não foram aproveitadas para discutir formas, técnicas, métodos, o que está sendo feito em outros países como experiência, e que essas pessoas possam nos orientar? Sabe, essa medida simples, Prado, que pequenos municípios aí, fora aqui de Minas Gerais, em Minas Gerais eu não identifiquei nenhum ainda, talvez até tenha, a partir do primeiro momento que aquele cidadão vai lá com sintomas, ele já sai dali com a receita do kit cura dele. Né? E principalmente isso parece que eu não sou especialista da área, mas a azitromicina parece que é a medicação mais propícia para essa fase, quando as pessoas apresentam os primeiros sintomas. E municípios se estruturaram para isso e estão tendo resultados. Né? Então, assim, por que pessoas com essas qualificações, né, por que nós não nos preparamos para atender, para barrar realmente esse surto que aconteceu dentro de Teófilo Otoni? Houve falhas. Assumam que houve falhas, porque elas são latentes. Setores da economia foram alijados do processo de discutir. Foram alijadas do processo. Né? Bom, Prado, eu quero dizer que isso para mim é um dos aspectos que quando eu identifico que médicos hoje estão se reunindo para poder fazer isto que eu estou dizendo aqui hoje, né, é a sociedade civil organizada se expondo e principalmente por não acreditar mais no trabalho executivo, por não acreditar na prefeitura. Tá certo, estamos batendo um papo hoje aqui com o Arlindo Matias do Rego, ele que é pré-candidato a prefeito. Olha, eu sou pré-candidato a vereador. Desculpa. Seria uma honra ter essa oportunidade. Pré-candidato a vereador pelo Republicanos, né? Pelo Republicanos. Se olharmos assim, eu não sei, aí o senhor ficaria à vontade para que se fosse olhares críticos, por exemplo, dos nomes que se apresentaram aí até agora a pré-candidatos a prefeito. Nós polarizamos um pouco aqui em cima do Edson Soares e em cima do Coronel Marinho, mas temos outros pré-candidatos. Tem muita gente que ainda não acredita que o Edson Soares vai sustentar essa pré-candidatura. Pelo que aconteceu nas últimas eleições, o comportamento dele, muita gente fala, não, na hora cai fora e vai para caçar um lado. É isso, todo mundo fala, mentira, não é nada não. Na hora cai fora, eu ajeitei ali, estou indo para lá. Tal.
Mas o senhor mesmo estava me falando ali que não tem jeito, que é mesmo. Mas temos outros candidatos aí, né, que vão aparecendo. Claro, ou, na verdade, isso tudo vai se resumir no Marinho e no atual prefeito mesmo? Olha, o que eu particularmente vejo hoje, Teófilo Otoni está apresentando um expoente de nomes muito bons, né? Eu vejo pessoas extremamente qualificadas. O Bruno Ballarini é um excelente técnico, um excelente profissional. Ele tem qualificações para assumir a gestão desse município. O Marinho, pelo seu histórico e pela formação e por saber lidar com disciplina acima de tudo, é um homem com tremenda qualificação. Eu fiquei lisonjeado, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo em meu programa, deu na rede, me afastei inclusive nesse último final de semana em função da obrigatoriedade da legislação, para deixar isso claro, e estive diante de um homem qualificado, sem dúvida nenhuma. Né? Nós temos Bruno Ballarini, o Marinho, Eduardo Tomiz se expôs, tem todo um legado, tem todo o conservadorismo, todo o seu aspecto histórico, e um homem que está se colocando aí no espelho. Né? E esse é o estilo dele. Eu posso gostar ou não gostar. Então você, eleitor, vai gostar ou não gostar de um estilo desse. Se você quer um conservadorismo, tem que analisar se esse conservadorismo... Me parece que o Alemão do Sucatão também já Alemão do Sucatão lançou sua candidatura. E fala que vai ser com apoio de Bolsonaro, parece aí, né? Pois é, está no rompante do que é... Bolsonaro vai vir aí para agarrar com o Alemão do Sucatão e sair os dois na rua. Esse é meu candidato a prefeito, Alemão do Sucatão. O candidato de Bolsonaro, tá vendo aí? Aí, bacana demais. Né? E o que eu posso apelar para você, cidadão, é que hoje você terá mais opções. Né? Mas o jogo político de bastidor define essas situações. Né? Uma retirada de uma candidatura em apoio a um ou outro candidato se dá, talvez, um fator decisivo para se eleger. O próprio atual prefeito tem chances aí, está no páreo como, né, protagonista de todo o processo. Tem toda uma logística em volta dele. Tem um município que ele está aí no jogo de imagem 24 horas. Né? Não estou aqui afirmando que ele está utilizando a prefeitura em seu favor. Né? Por favor, não confundam isso. A fiscalização hoje em dia ela é muito atenta a isso, né? Exatamente. Então vamos deixar isso muito bem claro. Pode arriscar. O que eu quero dizer para você, cidadão, que bom que nós temos uma diversidade de nomes e que temos nomes muito bons, profissionais de carreira, pessoas com histórico, pessoas com legado e que estão se colocando para a sociedade ser aprovada. Eles estão se colocando para que a sociedade o aprove. Então, isto é um desafio de qualquer cidadão, é um desafio muito grande, é um gesto de muita responsabilidade acima de tudo, né? Principalmente hoje, quando teve esses acordos partidários de campanha, as coligações não são mais permitidas, né? Para facilitar o quadro de vereadores. Então, os prefeitos estão a sós praticamente. Eles fazem agora a sua apresentação para a sociedade apenas com a sua própria cara, com a sua própria ideia, com a sua própria trajetória como profissional, com o seu histórico e com a sua qualificação. Então, sociedade, avalie isso com muito carinho e veja que tem gente muito boa no páreo. Está aqui, o Oswaldo Vieira está dizendo aqui, ó, peguei a entrevista já iniciada, mas me impressionou a visão política e social do entrevistado que eu desconheço. Precisamos de mais pessoas com esse nível de qualificação para se candidatarem aos cargos públicos da cidade de Teófilo Otoni, principalmente no Executivo. Está aqui, aí, gostou do você aí, Bom, Oswaldo? eu só tenho que agradecer, eu acho que esse é o efeito. E olha, tem muita gente boa surgindo para ser candidato a vereador. Sabe? E tem muito... Vai ter muita gente sem também, qualidade, né? Do ponto de vista da sua formação profissional. Acho que o cara cisma, até pelo nível de vereadores que às vezes se tem, muita crítica em cima, acho que todo mundo cisma, porque ser candidato a vereador, acho que tem que ter um pouquinho de qualidade, não é, gente? Então, não é desfazendo ninguém, não. Todo mundo tem o direito de ser candidato, tudo bem. Tá, mas é que no Brasil, às vezes se elege até um macaco vereador, né? Às vezes se elege um palhaço
deputado, vereador. Então, começar não é desfazendo ninguém, não. Todo mundo tem um direito. Mas, pelo amor de Deus, eu já vi vereador aqui em Teoflotone que passou 4 anos sem nunca utilizar a tribuna da Câmara, sem nunca utilizar. Quando perguntava, ficava com vergonha. Mas não se esqueça. Mas não se esqueça. Vamos gravar uma matéria comigo aqui para televisão? Não, eu tenho medo de aparecer na televisão. Um cara desse, ele foi vereador para quê? Mas não se esqueça, a sociedade, ela deu a resposta. No pleito esse que eu estou falando, posterior, nenhum conseguiu. Nenhum conseguiu. Por quê? Porque ela está atenta também, por mais que seja lento esse processo. Para essa besteira também, outra coisa, eu vou votar no Zé Prato, que eu sei que é lascado mesmo, para melhorar a vida dele, para ele ganhar um dinheirinho lá. Para pensar assim, o que procura hoje é acabar mesmo com esses políticos de carreira, com esses caras que é política a vida inteira e não desconfia que eles têm que procurar alguma coisa na vida para fazer, não. Não desconfia que eles têm que produzir para eles ajudar a pagar imposto também, não. É só ser política a vida inteira. Diz que tem política aqui em Teoflotone, está fazendo reunião dia e noite de madrugada. Com medo de cada um utiliza seus artifícios, seus mecanismos. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Temos um pouco de consciência. Alguns política. não são muito agradáveis, mas o pleito democrático, o modelo de eleição que nós temos no país proporciona esse tipo de situação. No Brasil, quando você fala que é difícil, é porque realmente é muito difícil de consertar esse país. Olha, eu tenho particularmente amargurado uma situação dentro de mim. Você deve lembrar muito isso, e talvez você era menino ainda, mas você deve lembrar. Nós tínhamos aqui Luiz Leal, Quêmico Mayra, tínhamos representações de deputados à época, que inclusive o Quêmico Mayra foi presidente da Assembleia Legislativa durante muitos anos, e toda a política que existia nessa cidade, ela se resolvia em uma coisa simples: cesta básica. Você lembra dessa fase? Da noite para o dia virava-se política nessa cidade porque vinha um monte de cesta básica e a sociedade, pela sua necessidade de sobrevivência, ela, para ter aquela cesta básica, ela tinha que votar no seu candidato de plantão. Ok? Onde é que eu quero chegar com isto? Eu estou vendo aí, em função do problema social, que nós estamos vivendo hoje, pela falta de trabalho, pela falta de se reorganizar para essa economia que está fragilizada, principalmente dentro de Teoflotone, um problema social seríssimo. E vejo continuadamente pretensos candidatos, e aí já é um desabafo que eu faço, se utilizando de mecanismos como esses, sabe? Expondo famílias ou expondo pessoas pela sua necessidade, porque você está levando a cesta básica para aquela família ou para aquela pessoa. Isso é lamentável, e quando eu falo isso para você, eu falo porque eu conheço isso de uma política de 35 anos atrás, Prado, de 40 anos atrás, e jovens, pessoas jovens, eu me considero jovem ainda, você também, da nossa idade, dentro de um processo eleitoral, se utilizando desse tipo de artifício. Então, assim, essas pessoas precisam, acima de tudo, dessa base para poder sobreviver, mas elas precisam de respeito. Não é? Então, para aqueles que queiram se aproximar de uma candidatura com Arlindo Matias, achando que a gente vai utilizar esse artifício, se eu te fizer um bem, eu nunca falarei para quem, como eu fiz. Pode ter certeza, se eu te fizer um bem, eu faço porque eu te amo enquanto ser humano, porque eu conheço a dificuldade que você está atravessando e eu quero respeitá-la no anonimato. E eu peço a você, candidato, eu peço a você que está nessa seara, reflita sobre isso. Isso tem preço. Isso tem preço. E o preço disso é muito amargo. Tem cada história em Teoflotone. Lá pelos idos de não sei quanto, um vereador ganhou aqui para Teoflotone, aqueles de um mandato só, e sempre falava, não, fulano ele comprou os votos tudo. Ele disse que a senhora chegou no gabinete dele, erradamente, com a continha de luz, falou, vereador, eu vim aqui, o senhor sabe que eu votei no senhor, eu vim aqui, que eu estou com dificuldade, eu não podia pagar essa conta de luz para mim que está cortada. Aí que o vereador perguntou, a senhora votou em mim mesmo, né? Falou,
então eu já paguei o voto da senhora. Então não pago conta de luz, da água, conta de sei o que, você vai morrer para lá. É isso. Eu não pago conta nenhuma, porque eu já comprei. Se a senhora votou, eu comprei o voto da senhora. É isso. É isso. Né? É isso. Né? E E essa às vezes sociedade será. comprou por uma dose de cachaça, na verdade, por um chinelo havaiana, né? E por um tijolo. Então, Prado, né, associado a isso, nesse momento de pandemia que ainda estamos vivendo e de insegurança econômica, o apelo que eu faço a você, cidadão, principalmente você que é figura pública, né, que elimine isso, respeite as pessoas na sua dificuldade, na sua necessidade de se readaptar, de se reagrupar economicamente, né, seja de que segmento for. A sociedade precisa, acima de tudo, respeito, Prado. Respeito acima de tudo. Tá certo, mandar um abraço aqui pro Giovanni Cota, né? Muito tempo que eu não encontro o Giovanni Cota. Um abraço, Giovanni, tá agradecido aí pelo prestígio. Alexandre Matias, primeiro é o Gêner, né? Gêner Esteves. É o Martins, né? Primeiro o Gêner. O que dói política é a compra de votos, principalmente a camada mais pobre. É isso mesmo, né? Que a gente estava falando ainda agora. O Alexandre Martins. Boa noite, José Prado. Gostaria de perguntar ao nobre candidato a vereador, se ele pré-candidato a vereador, se ele tem algum projeto para resolver o problema de loteamentos irregulares na cidade de Teoflotone. Inclusive, ele cita um loteamento aqui, mas já que ele citou, Tapuco aqui. Inclusive, loteamento Belo Vale. Onde é que é esse loteamento? Tá. Esse loteamento Belo Vale é aqui do lado. Inclusive, eu fui consultor dessa empresa no início das atividades dela, para deixar isso muito bem claro. Aquela que você... eu fui consultor prestei serviço de consultoria para eles durante 6 meses para fazer todo o dispositivo legal. Se eles não levarem isso adiante, não é minha responsabilidade. Quando você viu que a coisa estava errada, o senhor pulou fora, né? Exatamente, podemos dizer dessa maneira. Falando que vai ter gente presa por isso ainda, né? Olha, já prendeu alguém? As responsabilidades Tem um delegado aí, uma época, que falou, vou mandar prender esses vagabundos, tudo vagabundo. Né? As pessoas precisam... delegado que falou, não sou eu não. As pessoas precisam ser responsabilizadas pelos seus atos, e disso eu não me eximo em momento algum. Inclusive, se a pessoa tiver aí alguma relação que me caracterize com improbidade, por favor, faça uma abordagem para que a gente possa trazer isso à tona. Não sei se ele com esse tema. Mas isso precisa ser esclarecido na raiz, José Prado. Para a gente que está aí dentro de uma questão de política pública, tem que ser discutida na raiz. E quando você me pergunta se eu tenho algum projeto para essa área, a legislação ela é muito clara e quando existe flexibilização, olhe bem o que eu vou lhe dizer, quando existe flexibilização do município para facilitar qualquer empreendimento, já está tudo errado. Foi a partir daí, né, que eu me afastei desse procedimento. Essa flexibilização tem que ser cortada pela raiz. Pois é, senhor. O que acontece é o seguinte, tinha um cidadão fazendo um loteamento, eu não vou citar o nome nem o loteamento, e dizendo ele que tinha ficou mais de 10 anos tentando legalizar na prefeitura, não conseguiu. E na época ele me falou, só depois que eu procurei o vereador fulano de tal, é que com uma semana eu resolvi tudo. Pois é exatamente isso. Só que essas flexibilizações através de vereador ou através de licença, licenças que são antecipadas sem a própria existência do projeto. Né? Então, quando a gente, como técnico, se depara com isso, o que a gente tem que fazer? Orientar quem é o dono do empreendimento e dizer, olha, está acontecendo isso. Assim foi feito. Se você não tomar providência, nós estamos fora imediatamente. Então, foi isso que eu fiz. Né? Muito bem, parabéns, porque o que a gente vê em Teoflotone é isso. E outra coisa, é por isso que a população clama muitas vezes por Teoflotone buscar uma opção que não seja esses caras das velhas políticas aí de Teoflotone. É exatamente por causa disso, que todos eles passaram por lá, doaram um pedaço de terra de cá, doaram onde é que era a praça pública. Não tem nenhum que salva, não. Estou dizendo que não tem nenhum que salva. Onde é que era para ser uma praça pública, virou trem de fulano, casa de fulano. Onde é que era para ser uma creche, virou para fulano, e o senhor esteve lá e participou dos loteamentos, o senhor sabe muito bem disso. Sei disso. Né? Sabe muito bem disso. Então, o que acontece? Quando se fala que nós temos que ter um prefeito para pôr fim a tudo isso, é porque não tem nenhum não, tá? Não tem nenhum não. Todos eles passaram até agora, fizeram essas malandragens. É o que eu falo. O dia que entrar um prefeito sério,
e sentar na mesa e falar assim, a partir de hoje eu quero saber para onde é que foi, ali seria uma praça da prefeitura. Por que aquilo é a casa de fulano hoje? Bom, Chamar um promotor de justiça, botar, doutor, aqui está, a prefeitura vai abrir a caixa preta da malandragem dos loteamentos, tudo vai. Nós temos aqui empresa, indo aqui nessa Mário Cordeiro, aterraram uma nascente. Aterraram a nascente. Na época fizemos várias denúncias na televisão. Sim, eu lembro disso. E não apareceu ninguém, porque disse que tinha tudo certinho com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Eu vou mais além. A malandragem é muito grande isso aí. Aí ter preso saindo pelo ladrão sem entrar um prefeito Então sério. preste muito bem atenção. Principalmente, como é o nome do rapaz que fez esse questionamento? É o Alexandre Martins. O Alexandre Martins, principalmente Alexandre Martins, quando você está diante da gestão do empreendimento e se depara com licenças que foram antecipadas antes do projeto, se você continuar dentro dela, você está sendo não só omisso, você está sendo conivente e está cometendo crime. Tá? Então, assim, o meu afastamento foi justamente por identificar que existia licenças cujo projeto não estava antecipado. De que forma eles conseguiram depois, eu já não fazia parte desse conluio. Então, vamos deixar muito bem claro, eu quero, se você tiver até o interesse depois, pode me ligar pessoalmente, que eu poderei orientá-lo de uma forma mais clara e precisa. Pois é o que a gente fala. Bom o Alexandre puxar isso aí, né? Que precisa de vereador sério também. Não é para chamar o cara, dono do loteamento, e falar assim, vamos na prefeitura que eu vou resolver tudo agora. Não é para isso, não. Vereador tem que ser coisa séria, tá? Vereador tem que fazer um trabalho sério. E quando eu falo que a gente tem uma vontade muito grande de ver Teoflotone trilhar o caminho da seriedade, acima de tudo, é exatamente por causa disso. Esse aqui está dizendo, quando ele viu coisa errada lá, não sei, que ele pulou fora. E, logicamente, se conseguir um dia chegar a ser vereador, não vai propor alguma coisa simples, diferente. Prado. Como gestor, se você se depara com o erro e você não tem autonomia para solucionar o erro e você não recebe essa autonomia, não adianta. Pois é, mas a malandragem começa de um lado e chega dentro das prefeituras, Matias. Mas é claro que quando sim. eu falo isso que acontece ainda hoje. Isso acontece ainda hoje. Eu me lembro uma época que tinha um vereador em Teoflotone que era quase que dono de um bairro em Teoflotone. E os lotes tudo irregular. Mas tinha uns 10. Não vou citar não, já até morreu, né? Às vezes a gente fica olhando como é que essa malandragem toda atuou a vida inteira e nós nunca tivemos um prefeito sério, mas eu estou falando prefeito sério, a legislação... e com coragem. Presta atenção, tem que ser um prefeito sério e com muita coragem. Tá. A legislação a Bahia e o Espírito Santo é logo ali. É logo ali. Então tem que ter o saco roxo, tem que ser um prefeito de saco roxo e aquele que tem muita coragem. Fala assim, não, vou enfrentar. E chegar e puxar aquilo tudo. Está aqui, ó. O que mais tem, é incrível onde é que era para ser uma praça, é o prédio, não sei o que hoje aqui. Bom, essa prática ela é habitual, infelizmente. Todas as vezes. É por isso que essa política agora, Teoflotone tem que aproveitar e começar a passar a coisa limpa agora. Agora, está na hora. Este é um momento que a gente tem, e eu espero que muitos dos vereadores, inclusive pessoas, né, que sejam candidatos, que estejam diretamente envolvidas no conhecimento do que é a economia imobiliária da cidade. Eu espero que tenha candidatos, eu espero que surja um candidato com profundo conhecimento desse segmento, porque a Câmara Municipal precisa disso. Pois Arlindo, é que muito se comenta que, na verdade, Teoflotone está... se contar, 10 é muito os donos do Teoflotone, principalmente nessa questão imobiliária. Olha, eu tenho acompanhado até, inclusive, uma campanha publicitária. Tem uma máfia que ninguém consegue... Mas tem uma campanha publicitária hoje aí do segmento organizado dos corretores de imóveis que estão se posicionando, todos credenciados, né? E essas pessoas estão ocupando espaço para normatizar e para regulamentar melhor isso. Né? Existem políticas claras nesse sentido. Você vai no cara, são vários exemplos, né? Inclusive, um prefeito sério, eu acredito, se entrar um prefeito sério, vai levantar isso também. O cara está com o prédio dele lá, dono de 50 prédios, aí vai vender um apartamento lá, aí você pergunta quanto é que é 10 milhões. Aí você vai lá, puxa na prefeitura e vê lá.
Como é que foi o negócio dele? Pagou IPVA aqui, IPTU, ele pagou IPTU de quanto? Ué, mas pagou só de 100 mil? Porque teve vereador que foi lá dentro e derrubou, né? E derrubou. É isso? Então, cara, ele só vende o negócio dele, fica pegando traço lá, mas ele não vende pelo preço justo. Aí, mas na prefeitura ele só paga o IPTU de um valor infinitamente inferior. Esse é o tráfico de influência. É porque ele tem amparo lá dentro. Então ele vai continuar sendo dono de Teoflotone. No dia que entrar o prefeito falar assim, a prefeitura vai desapropriar seu prédio lá e doar ou vender baratinho para os pobres. Aí eu quero ver se não conserta isso é tráfico esse de setor influência. Isso é tráfico de influência. Esse tráfico de influência, ele é corriqueiro. Para se você conseguir licenças, você consegue desviar um lote para fulano ou para Beltrano, e isso sempre aconteceu, né? O que a gente preza é que a partir de agora, né, exista, digamos, um legislador mais responsável, né, que não permita esse tráfico de influência. A lei exige procedimentos, etapas, e que se elas forem atingidas, se elas forem feitas corretamente, não abre margem para esse tipo de situação. Não estou querendo pelo menos na lei. Eu não estou querendo, até mesmo que nós já estamos chegando no final, mas não estou querendo polemizar nada, principalmente entre você e o Oswaldo Vieira, né? Mas ele... Vamos lá. O Oswaldo Vieira mandou um aqui, ó. Realizei uma pesquisa sobre o entrevistado e percebi que ele obteve 64 votos nas últimas eleições. Sim. Coincidentemente, a sua página do Facebook está desatualizada de suas informações e até não contém sua foto. Com este nível de informação e esclarecimento sobre política e sobre a cidade, talvez esteja aí a explicação porque ele não conseguiu isso na pretensão ao cargo público. É uma crítica bacana. Bom, eu fico agradecido, porque é isso mesmo. Eu fui candidato pelo PC do B, vamos deixar isso muito bem claro, porque na oportunidade foi o único partido que me oportunizou uma legislatura, uma candidatura, e tive 64 votos. E digo claramente para você, nas redes sociais, naquele período, eu tive 51 mil visualizações, 27 mil compartilhamentos, 15 mil interações de conversa com as pessoas. Isto se refletiu em 64 votos. Não dei tapinha nas costas de ninguém, não prometi nada a ninguém. Pois bem, se a gente for simplesmente acreditar que a rede social elege, isso é uma faca de dois gumes, né? Porque eu nunca fui, naquele período, num determinado período, eu fui até mais visualizado do que o próprio prefeito, na época, né, do atual prefeito. E pasme, tive 64 votos, foram 64 pessoas que acreditaram. Na sequência, por onde eu passei, por onde eu andei, você é aquele candidato dos vídeos, você é aquele candidato que se propôs a isso, por que você não veio aqui conversar comigo? Né? E você se depara com pessoas com todo tipo de característica, pessoas sérias, querendo entender o que você se propõe, bem como pessoas que, né, imaginavam tirar um certo proveito dessa relação ou proximidade. É como falei para você no início, não prometo nada a ninguém a não ser falar a verdade. É isso que eu tenho dentro de mim, Prado. Se isso for um elemento para que a gente possa, nesse próximo pleito, dobrar esse número de votos, eu já estarei satisfeito. Tá certo, o Fábio Júnior, até que enfim entrevistou um cara com conhecimento de gestão pública. Muitas pessoas têm passado por aqui, né, Fábio? O próprio Arlindo Matias já passou por aqui. Mas, de todo jeito, agradeço. Paulo Portugal está assistindo você. Muito obrigado ao Paulo Portugal. Fazer uma live depois, né, Paulo? Você que fala do tradicionalismo, o Paulo Portugal é uma enciclopédia da legislação que nós temos hoje dentro de Teoflotone. É um homem que conhece de cabo a rabo tudo quanto é lei dentro da Câmara Municipal, por incrível que pareça. É um ícone. Fazer ser o meu convidado especial dia desses aí, Paulo. Eduardo Lopes Tomilho, estava falando do Eduardo Lopes Tomilho ainda há pouco, também está nos assistindo, né? Isso, não fala mal dele não, né? Não, absolutamente. Eu entrevistei o Eduardo também no último programa lá na despedida do meu... Só lembrando que o Arlindo Matias
está prestando serviço lá na Rádio Mucuri, não é Exato, isso? Rádio do Padre Joel. Um abraço, Padre Joel. Tem muito tempo que eu não vejo o Padre Joel, né? Mas um abraço para o Padre Joel. Dia desse trazer o Padre Joel aqui também. Seria bom, né? Vamos tentar fazer essa ponte, então, no compromisso. Isso. Tem que marcar com o Padre Joel direitinho para ele poder vir aqui. Então, o Arlindo fazia o programa. Aliás, deu na rede, deixa eu deixar claro para você, eu não paguei nada para o Padre Joel, não fui, também não ganhei nada do Padre Joel financeiramente. Nós temos um trabalho, eu e Joacir Ribeiro, que administra hoje a Rádio Mucuri, com toda autonomia para abordar todo tipo de assunto. O Padre Joel não colocou uma única vírgula sobre o que eu gostaria de falar ou deixaria de falar, e tivemos toda a liberdade possível. Isso eu tenho muito a agradecer. É isso aí, eu estou falando aqui porque ele prestou esse serviço lá, fazer um trabalho político, de observação aos sábados. Aos sábados, de 10 ao meio-dia. Continua o programa com outras pessoas. O programa, o Joacir vai dar o formato que ele achar conveniente, porque eu funcionava numa condição meio de âncora do programa, né, e talvez a gente consiga colocar alguém aí que possa tocar o programa pelo menos até dezembro, quando eu possa retornar. Tá certo, eu falo, eu sempre digo que eu falo com muito orgulho quando eu falo do rádio, que todo mundo veio do rádio, né? Você passou por lá, né? E eu diria, eu não vou dizer muito, mas um percentual exagerado dos profissionais de rádio, comunicadores, jornalistas aqui de Teoflotone, um bom percentual deles passou lá pela Rádio Mucuri, né? Desde que a Rádio Mucuri era aqui no Morrão da Itaoca, na Vila Santa Clara. Então, por isso que a gente fala sempre com muito orgulho da Rádio Mucuri. Um abraço para o Joacir, para o próprio Padre Joel, toda a turma lá. Vamos ver quem mais está aqui, ó. O Júlio César aqui que falou, Fábio Júnior. Falta chamar o Preto da Taquara, teve quase 700 votos na eleição passada. Uma grande liderança. Já foi convidado, já convidei, só que estamos precisando buscar o contato do Preto da Taquara para convidá-lo para estar aqui conosco, viu, Preto? Sinta-se convidado. Se você conhece o Preto da Taquara aí, ô Fábio Júnior, pode falar para ele, olha, o José Prado falou que você pode se sentir convidado e marcar o dia para estar com ele. Preto da Taquara foi no meu programa, teve a oportunidade de entrevistá-lo. Eu tenho ótimas referências do Preto da Taquara. Carlos Contão, que esteve aqui também, né? Não ficou com raiva das perguntas que ele foi feito, está aqui. Então, Fábio Júnior, programa muito bom, muito obrigado. Então, nós estamos chegando no finalzinho aí, né, Matias? E o que a gente tem que fazer como você, tem vários outros candidatos que merecem sim, ou pré-candidatos, consertando aí, desculpa. Que merecem, precisam de um espaço como esse. E eu acho que Teoflotone precisa de buscar. O Brasil busca uma onda de inovação na política, de renovação da política. Não quer dizer que apenas no campo da idade do cidadão tem que ser novinho para poder ser eleito. Não. Tem pessoas de uma certa idade que às vezes nem nunca participaram da política, mas estão vendo a coisa se transformando e passando a pensar diferente. Que coisa, eu vou participar, eu tenho vontade de ajudar. E assim o farei. Então, como o Matias, tem outros aí. Como o Matias está aqui hoje, eu posso desejar muito sucesso para você na sua empreitada. Obrigado. E que Deus te abençoe e que possa obter sucesso aí nessa jornada. E chegando lá, logicamente, a gente espera o quê? Que apenas cumpra com o seu papel como legislador municipal. Muito grato. Sucesso. Obrigado a você, Prado, né? Que Deus abençoe a todos os que estão aí, dos mais diversos credos, da mais diversa linha de pensamento, teológico ou não, e que Deus nos ilumine nessa jornada. O que fica para mim, com mais essa experiência que adquiri com você aqui, Prado, é a certeza de que programas como o seu dão uma grande contribuição para a sociedade. E muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção e pelo respeito que você sempre me dedicou. Tá certo. O Eduardo Tumis, parabéns pelo seu respeitado programa. Muito obrigado, Eduardo. Um abraço aí para você também, está dizendo aqui o Eduardo Tumis, o Arlindo. Lembrando que amanhã o nosso convidado será o campeão das redes sociais, negócio do YouTuber. Hoje é um dos mais respeitados do Brasil, porque é um dos que tem maior número de acessos aí no canal do YouTube, tanto é que ganhou uma placa do Google. Ele vai trazer uma placa que ele ganhou do Google
e colocar para a gente exibir e mostrar aqui nesse programa, que é o Célio Lobo, né? Oh, o Célio Lobo. Isso, o Lobinho aí vai estar conosco amanhã aqui para a gente falar desse trabalho dele nas redes sociais, principalmente por ser um dos campeões do Brasil, não é de tão faltando, do Brasil inteiro. Ele é um dos que mais tem acesso nessa questão aí de YouTube, viu? Então amanhã vai estar conosco o Célio Lobo. E mais uma vez, muito grato, Matias. Grato a você. Uma boa noite a todos. Isso, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau.